Photoshop. Das ondas à revolução digital. Em uma sala escura da University of Michigan, em 1984, um monitor monocromático exibia algo revolucionário: ondas do oceano renderizadas com precisão matemática em uma tela de computador. Thomas Knoll, então estudante de PhD, não sabia que seu algoritmo de visualização científica estava prestes a catalisar a maior revolução na história da imagem digital. Não existia um problema de manipulação de imagem para resolver. Existia um problema de visualização, recordaria Thomas anos depois. A revolução começou quando percebemos que os mesmos princípios que nos permitiam ver as ondas com clareza poderiam transformar qualquer imagem digital. Da ciência à criação. O ano de 1987 marcou um ponto de virada. Enquanto a Adobe consolidava o PostScript como padrão da indústria e lançava seu primeiro software criativo, o Illustrator, Thomas Knoll continuava refinando seu programa de visualização. Na Industrial Light and Magic, ILM, seu irmão John Knoll supervisionava efeitos visuais usando equipamentos que custavam milhões. O encontro destes dois mundos, a precisão científica de Thomas e a experiência visual de John, criaria a faísca para uma revolução. O que o programa do Thomas fazia em um Mac custava milhões na ILM, recordou John Knoll. Ali percebi que poderíamos democratizar a manipulação de imagem digital. Esta visão ecoava perfeitamente a filosofia que John Warnock estabelecera na Adobe anos antes com o PostScript e o Illustrator: transformar ferramentas profissionais em software acessível. O teste do mercado. Em 1988, antes de chegar à Adobe, o software dos irmãos Knoll encontrou seu primeiro lar comercial. A Barney Scan, pioneira em scanners coloridos, licenciou o programa para acompanhar seus equipamentos. Rebatizado como Barney Scan XP, o software chegou a aproximadamente 200 usuários profissionais. Um número modesto, mas crucial em um momento em que a digitalização de imagens coloridas ainda era território inexplorado. O período Barney Scan foi nosso laboratório real, explicou John Knoll. Trabalhando com profissionais da indústria gráfica, aprendemos o que realmente importava em um ambiente de produção. Cada feedback moldou o que o Photoshop se tornaria. A fusão de visões. Em setembro de 1988, a história do Photoshop tomou um rumo decisivo quando John Knoll fez uma demonstração do software para Russell Brown, diretor de arte da Adobe. Brown, que havia ajudado a estabelecer o Illustrator como ferramenta essencial para designers, reconheceu imediatamente o potencial revolucionário do programa. Era como ver o futuro materializado, recordou Brown. Aqui estava um software que fazia em minutos o que levávamos dias para conseguir em um laboratório fotográfico, e rodava em um computador pessoal. A aquisição do programa pela Adobe não foi apenas uma transação comercial. Representou a convergência de visões complementares sobre o futuro da criação visual. A Adobe contribuiu com sua expertise em PostScript e sua extensa rede de profissionais criativos. Os irmãos Knoll trouxeram sua revolucionária abordagem ao processamento de imagens e vasta experiência em efeitos visuais profissionais. A revolução das camadas. O lançamento do Photoshop 1.0 em fevereiro de 1990 coincidiu com um momento crucial na evolução da computação gráfica. O Macintosh havia acabado de ganhar monitores coloridos, scanners começavam a se tornar mais acessíveis e as impressoras PostScript coloridas estavam no horizonte. Mas foi o Photoshop 3.0, em 1994, que verdadeiramente redefiniu o processo criativo digital. A introdução do sistema de layers no Photoshop 3.0 não foi apenas mais uma funcionalidade, foi uma revolução conceitual que transformou fundamentalmente como pensamos a criação visual digital. Thomas Knoll explica a origem desta inovação. O conceito de layers veio diretamente das necessidades dos profissionais. Eles queriam a liberdade de experimentar sem comprometer o trabalho original. Tecnicamente foi um desafio enorme, mas conceitualmente mudou tudo.
O impacto foi imediato e profundo. A edição não destrutiva permitia que designers preservassem suas imagens originais enquanto experimentavam livremente. As máscaras de transparência e modos de mesclagem, inspirados em técnicas fotográficas tradicionais, deram aos artistas um controle sem precedentes sobre suas composições. A organização em camadas não apenas trouxe clareza ao processo criativo, mas também se integrou perfeitamente aos workflows profissionais existentes. A era da experimentação. O poder do Photoshop, combinado com a crescente acessibilidade dos computadores pessoais nos anos 90, coincidiu com uma profunda transformação na cultura visual. Uma nova geração de designers, liberta das restrições físicas do mundo analógico, começou a explorar territórios criativos até então inimagináveis. David Carson, que revolucionou o design editorial com a revista Ray Gun entre 1992 e 1995, reflete sobre esse período. O Photoshop nos libertou das limitações físicas. Podíamos experimentar sem medo, testar ideias impossíveis no mundo analógico. Não era apenas uma revolução técnica, era uma revolução no próprio pensamento visual. A fusão entre fotografia e elementos gráficos atingiu uma fluidez sem precedentes. Os designers começaram a explorar filtros e efeitos digitais não como meros truques técnicos, mas como elementos fundamentais de expressão artística. A própria linguagem do design expandiu-se para incorporar conceitos antes impossíveis: transparências complexas, manipulações tonais precisas, composições em múltiplas camadas. O debate da autenticidade. Com o crescente poder do software, questões fundamentais sobre verdade e manipulação visual emergiram. Em 1995, a Time Magazine enfrentou forte crítica ao escurecer digitalmente a foto policial de O.J. Simpson em sua capa, um momento que cristalizou o debate sobre ética na manipulação digital de imagens. Fred Riching, professor de fotografia na NYU, observou em 1999: o Photoshop não inventou a manipulação fotográfica, mas a democratizou e a normalizou. Isso nos forçou a repensar fundamentalmente nossa relação com a verdade visual. O impacto foi particularmente profundo no fotojornalismo, onde organizações como a National Press Photographers Association desenvolveram as primeiras diretrizes éticas para a manipulação digital em 1991. Estas normas, continuamente atualizadas conforme a tecnologia evoluía, estabeleceram padrões que influenciam a prática fotojornalística até hoje. Adobe pós-Photoshop. O sucesso do Photoshop catalisou uma transformação profunda na Adobe Systems. A empresa, que começou focada em tecnologia de impressão, agora se tornava a força dominante em software criativo, uma evolução que pode ser traçada em fases distintas. Entre 1990 e 1994, a empresa focou na especialização, com cada software desenvolvendo sua própria identidade. O Photoshop estabeleceu novos padrões em edição de imagem, enquanto o Illustrator continuava dominando a ilustração vetorial. O período de 1994 a 1999 marcou a era da integração, com o desenvolvimento de formatos de arquivo compartilhados e a padronização de interfaces. A visão de uma suíte criativa integrada começava a tomar forma, culminando no lançamento da Creative Suite em 2003. Em 2013, a transição para a Creative Cloud marcou o início de uma nova era. O modelo de assinatura e a integração em nuvem permitiram atualizações contínuas e recursos conectados, transformando fundamentalmente como os profissionais criativos interagem com suas ferramentas. A era da inteligência artificial. Em 2020, o Photoshop embarcou em sua maior transformação desde a introdução das layers, com a integração do Adobe Sensei, sua plataforma de inteligência artificial. Esta evolução trouxe ferramentas que pareciam ficção científica uma década antes: seleção automatizada com reconhecimento de objetos, manipulação facial neural e geração de texturas baseada em IA. A IA não substitui a criatividade humana, enfatiza Thomas Knoll.
Ela amplifica nossas capacidades criativas, assim como o Photoshop original amplificou nossas capacidades técnicas. O objetivo continua o mesmo: dar aos artistas mais controle e liberdade criativa. Um legado em evolução. Das ondas do mar aos neurônios artificiais, a jornada do Photoshop espelha a própria evolução da criação visual digital. A visão inicial da Adobe de democratizar a publicação encontrou no software dos irmãos Knoll o caminho perfeito para democratizar também a manipulação de imagens. Russell Brown, que acompanhou toda esta evolução, sintetiza: o Photoshop não é apenas um programa, é um ecossistema criativo que continua crescendo com cada avanço tecnológico e cada nova geração de artistas. John Knoll, refletindo sobre esta jornada extraordinária, observa: o que começou como um programa para visualizar ondas se tornou uma linguagem universal de criação visual. Cada nova geração encontra formas inovadoras de usar a ferramenta, frequentemente de maneiras que nunca imaginamos. Em um mundo onde a comunicação visual domina cada vez mais nossa experiência cotidiana, o legado daquela colaboração entre Adobe e os irmãos Knoll continua se expandindo. Como o PostScript havia feito com a impressão e o Illustrator com o desenho vetorial, o Photoshop democratizou a manipulação de imagens, transformando uma habilidade especializada em uma linguagem universal de expressão visual. Da revolução da editoração eletrônica à explosão criativa do design digital, cada ferramenta carrega uma história de inovação, visão e transformação cultural. Enquanto o Photoshop continua evoluindo com inteligência artificial e novas tecnologias, vale a pena explorar como outras ferramentas e visionários moldaram e continuam moldando nossa expressão visual. Afinal, cada pixel de nossa cultura digital conta uma história de como chegamos até aqui.